uma nova explicação para a origem dos universos contínuos. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O que foi a teoria do Big Bang? Uma teoria que determina a forma em que o universo se encontra hoje, como se tudo tivesse resultado de uma grande explosão. Isso aconteceu aproximadamente há 14 bilhões de anos, em função de uma grande concentração de massa e de energia. Como se hoje também o universo estivesse em expansão. Teoria de Edwin Hubble, a expansão do universo. O primeiro grande questionamento é que não existe apenas o nosso universo. O infinito está coberto de mundos paralelos, contínuos. Isso significa que não poderia ter existido apenas um Big Bang, mas bilhões deles pelo infinito afora, como existem bilhões de galáxias e sistemas solares. A ideia é que o universo é um sistema fechado, ou seja, com funcionamento contínuo a uma lei sem causa, ao princípio que alimenta da sua própria natureza, é evidentemente descrito axiologicamente como fundamento da natureza do universo. Pelo motivo que nada veio a não ser a ordem da sua essência, o que determina que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se modifica. É uma prova da continuidade do mesmo princípio ou fundamento da causa da natureza. Ressonância sem princípio ou causa, ao que se refere à matéria já constituída. Tal lógica aplica-se a outro princípio, em que o universo sempre existiu e continuará a existir, e, com efeito, não poderá ser enquadrado a um tempo histórico. Determinar a sua existência a partir de um Big Bang é delimitar a possibilidade de entender as complexidades antes da sua origem. É uma etimologia pobre o relato do desenvolvimento da própria ciência. A minha explicação, já realizada a partir de outros artigos, aplica-se ao princípio da incausabilidade, o que significa a origem sem causa. Refiro-me à questão dos únicos elementos que existiram sem nenhuma relação material de efeito, e por eles mesmos iniciar a concentração da massa e, consequentemente, a produção da energia. O que estou dizendo, antes do primeiro átomo, o que foi essencialmente constituído de gelo, por meio do mesmo, desencadeou um processo químico evolutivo contínuo, desenvolvendo tudo o que existe hoje em forma de matéria. É interessante a explicação do universo tendo a sua origem a partir de um conceito vazio, o que na prática significa a inexistência, porque os elementos aos quais se referem à produção do átomo mater não existiu neles mesmos nenhuma força de massa. Consequentemente, a ausência de energia. É fascinante tal axiologia de entendimento. Com efeito, uma perda de tempo buscar Deus para explicar a criação do mundo. Entendo esse procedimento de má fé, quando não tem interesse em encontrar a verdade, a constituição dos primeiros átomos. Os mundos surgiram por eles, por meio de uma lógica completamente ilógica e quase incompreensível. O caminho da mistificação não ajudará em nada a perspectiva do entendimento dos universos contínuos. Exatamente por esse motivo, tudo que existe não tem significado. Toda significação, seja qual for o seu nível de representação, é antes de tudo uma fantasia. Acreditar, por exemplo, na ressurreição é uma ideologia, como acreditar na reencarnação. Essas coisas não têm razão de ser do ponto de vista da matéria. A lógica da natureza não possibilita a formulação, a origem da alma. Portanto, de acordo com a metafísica, é apenas uma explicitação completamente vazia e sem nenhum significado real. A razão de qualquer forma da matéria é voltada para a natureza com a finalidade de atender à perspectiva do seu único projeto, absolutamente irracional, que é desenvolver necessariamente
o seu magnífico mecanismo natural de mudança de estado. A natureza funciona por esse mecanismo, tudo que não seja ela mesma e seu produto manifestado na particularidade como fenômeno. A vida humana é esta manifestação, como também a árvore ou qualquer outra coisa, realiza-se pela mesma particularidade. Mas o único objetivo é alimentar o grande mecanismo, para reconstituir tudo, fazer voltar a ser a única coisa que tem sentido em ser, que é a mãe natureza. Mas esse sentido em ser não é de natureza humana e muito menos divina. Somos produto da natureza. Vivemos para si mesma. Não temos diferença de qualquer outro objeto, apesar da linguagem. Imaginamos os absurdos. O único significado é a natureza, no seu conceito vazio, a acepção indutiva na perspectiva da própria inexistência. Para o plano da natureza, o homem, ou um inseto, ou qualquer outro bicho, tem o mesmo significado, e igual função, como de certo modo tem a árvore ou a pedra. A questão da alma, que tenta ideologizar o homem ser diferenciado, é apenas um conceito elaborado a partir da linguagem metaforicamente ideologizada. Estamos nesse mundo e não tem nenhuma razão para estarmos aqui. Somos intrusos a esta natureza. Nem mesmo a referida, se tivesse alguma escolha, não teria em nenhuma hipótese elaborado o homem, em que desenvolveu a sua própria história, cuja trajetória, do ponto de vista da não-espécie, é uma luta inglória. Mas a ideia do Big Bang, como única explosão da qual originou o nosso universo, particularmente a nossa galáxia, como também o nosso sistema solar, esse entendimento é simplesmente absurdo. Como também a ideia que o universo tem 14 bilhões de anos, concepção na física, representa uma elaboração primitiva do seu desenvolvimento. O que devo explicar aqui? Quais os motivos da minha contestação? Primeiro, devido às diversidades de universos, bilhões e bilhões deles, do mesmo modo bilhões de outros sistemas galácticos, com os seus sistemas solares. Se o infinito é constituído desta forma e não existe outra forma para constituí-lo de maneira substancialmente compreensível, então qual a explicação realista do universo? Para o mesmo não ser eternamente um mistério e servir ao oportunismo das mistificações. A ideia de Deus é a abstração mais absurda já constituída em nosso planeta. Do mesmo modo, a concepção como se o homem fosse diferente de qualquer outro animal. Tudo isso aqui surgiu por um mero acaso, mas na concepção clássica do acaso, a processualidade que levou no atual estágio do universo é a mesma que vai levar na sua superação. Voltar-se à acumulação primitiva da concentração de novas massas e, consequentemente, energias para outros bilhões de Big Bangs e possibilitar o surgir de novos universos paralelos, maiores ainda. Esse mecanismo é contínuo. O universo sempre existiu e sempre existirá. Destruirá o seu fundamento, das suas cinzas recomeçará. Isso permanentemente. A energia propulsora do equilíbrio da vida, do universo, é o hidrogênio. Na medida que esgotar tal modo de energia, e acabará bilhões e bilhões de anos, então tudo recomeçará de novo, sendo o recomeço contínuo. Como um dia tudo recomeçou, por acaso, as únicas realidades, o infinito, o escuro e o grande vácuo e a temperatura negativa, são esses elementos sem causas, sem constitucionalidade de matéria. Por isso que podemos dizer a origem mater da antimatéria, a supertemperatura negativa, começou a produzir bilhões e bilhões de toneladas de gelos pelo universo afora, concentrando massa e energia, provocou bilhões e bilhões de Big Bangs, produzindo bilhões e bilhões de mundos paralelos. Mas toda essa realidade física vai e volta,
produto das mesmas causas e efeitos. Esse mecanismo é a única grande lei da natureza. Em um dos momentos de reprodução dos universos, nasceu o nosso planeta, produzindo posteriormente o homem com o desenvolvimento da linguagem. O homem conseguiu articular a fala. Para não morrer desesperado, inventou Deus, como se ele fosse o criador da matéria. Quanto à referida invenção, apenas uma atitude de má-fé, o homem desejava ficar bem com ele mesmo e conseguiu, até que toda essa realidade mística fosse desmascarada pela ciência. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.